Fala galera, aqui quem fala é o Fabinho Detonadista. Bom, hoje vamos ver a acessibilidade da One UI da Samsung para pessoas com deficiência física. Então vamos clicar aqui em acessibilidade, interação e habilidade manual. Bom, a primeira opção é o seletor universal. O que é isso aqui? Você consegue, por exemplo, se ativa e aí você consegue, por exemplo, aqui nos seletores, eu vou escolher tudo, criar gestos, né? Por exemplo, em adicionar seletor, desculpa, em acessórios você pode conectar um botão, né? Um pressionador, um pedal, né? No celular, ou usar a câmera. Bom, eu vou usar a câmera aqui, né? Então vou abrir a boca, selecionar o item, usar a câmera novamente. O que vai fazer quando eu virar para a esquerda? Eu vou voltar e vou ativar, só para você ver. Ó, quer ver? Vamos lá, vamos de novo. Câmera direita, o que vai fazer? Eu vou retornar para o início. Vou aqui, ativar. Aí, ó, viu? Ele voltou para a tela de início quando eu virei a cabeça para a direita. E você vai definindo como que você vai fazer. Por exemplo, vou pôr na recente, para ao virar a cabeça para a esquerda. Vou ativar. O rosto não foi detectado porque eu estou numa região escura. Pronto, abriu a recente. E por aí vai. Ele tem o foco ali, que você viu que é aquela barrinha azul que mostra onde é selecionado. E no adicionar seletor aqui, você sempre tem que pôr o controle básico como selecionar item, que é básico para você poder só com o gesto do rosto, né? Bom, eu não uso isso aqui porque é mais difícil, né, para mim, né, mas é uma opção muito legal. Eu uso mais o menu assistente, né? Lembrando que o seletor universal dá para você conectar qualquer coisa que sirva como um acionador ou usar a câmera do próprio aparelho. Bom, eu vou aqui em menu assistente, eu ativo. O que é esse menu assistente? Ele é um botão virtual. Então, em vez de eu tocar na tela, eu uso esse botão virtual para tudo, né? Incluindo captura de tela. Aí eu seleciono os que eu quero aqui, né? No caso, tá desse jeito aqui. Mas o que tem de novo nele é o painel rápido, pressionar a tecla lateral e assistente digital e manter a tecla lateral. Antes não tinha. Então essa é uma boa adição. E dá para você fazer tudo. Em vez de deslizar para tirar alarme, alertas e chamadas, você pode substituir por um toque. Isso é muito bom também. Recomendo deixar ativado o tamanho do menu assistente. Ele cresce o botão, né? Ó, como que fica no tamanho grande. E aqui, exibir ícone com borda eu não gosto. E na transparência, em vez de ele ficar totalmente transparente, eu deixo ele no menos ali para ficar bem visível. Painel de toque e controle do cursor é caso você tiver um mouse conectado, né? Então dá para você definir tudo, né? As opções. Vou voltar. Atender, aliás, Voice Access. Aqui é para você, ativando, você consegue fazer tudo por comando de voz, desde digitar, abrir aplicativo, voltar para a tela inicial, mostrar notificações, digitar texto, ligar para alguma pessoa, mas ele faz muito bem, mas em português não está funcionando direito. Atender e encerrar chamada. Aqui, isso aqui é novo, não tinha. Em vez de a gente deslizava para atender a chamada, eu pus no tocar para ver como que funciona. Atender usando o alto-falante, né? Isso aqui é bom se você não tiver com Bluetooth, ele usa
o alto-falante automaticamente, se você não tiver com fone de ouvido ou qualquer fone de ouvido Bluetooth conectado, ler o nome do chamador em voz alta, ele vai ler o nome da pessoa que está ligando, atender automaticamente. Você clicando aqui, você consegue, após de 2 segundos, ele mesmo atende a chamada para você. Muito legal, né? Isso só funciona com fone de ouvido ou dispositivo Bluetooth conectado. E aqui, pressionar aumentar o volume para atender chamada, é o botão físico do volume. E tecla lateral para encerrar a chamada, também dá para você ativar, né? Tanto aumentar o volume quanto a tecla lateral para encerrar a chamada. Muito bom também. Controle de interação. Isso aqui, na verdade, é para você... serve mais para foco isso aqui, né? Cognitivo, você ativa isso aqui. Né? E aqui você tem que pressionar os botões de aumentar e diminuir o volume, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo ativar lateral e aumentar o volume. Vamos ver. Bom, não consegui ativar, né? Vou diminuir o volume por 2 segundos. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Bom, o que é isso aqui? Eu não consegui ativar, mas funciona da seguinte maneira. Isso aqui ele deixa travado os botões de recente, início e voltar para que você mantenha o foco num único aplicativo, né? Para você se concentrar, né? Além de bloquear chamadas recebidas, notificações, e ele bloqueia a tecla lateral, as teclas de volume e o teclado, ou você pode bloquear uma área da tela também. É mais para reduzir a carga cognitiva, né? Configurações de toque, atraso do manter pressionado. Isso aqui é, por exemplo, tá 5 segundos, mas dá para você definir, por exemplo, ó, médio. Vou vir aqui nas mensagens, ó, tá vendo que ele demorou 1 segundo? Aí se eu venho aqui no curto, ó, opa, deixa eu voltar aqui, né? Aqui. Ele fica é menor, né? Isso é bom para quem tem dedos grandes, né? Então você não tem perigo de tocar em algo que não devia, né? Ignorar toques repetidos, isso aqui é, por exemplo, você define 1 segundo, né? E aí, de 1 a 4 segundos, né? Melhor dizendo. E aí, para não ficar repetindo, se você tocou sem querer, né? Ele vai ignorar o toque, né? Vamos ver se eu consigo testar isso aqui. Ó. Aí, ó, tá vendo? Quando eu dou o segundo toque, ele vai demorar 4 segundos. Isso é bom para evitar toques acidentais. Ação automática após o ponteiro parar. Isso aqui é para, por exemplo, se tiver um teclado conectado, né, por Bluetooth, não é o caso aqui, você consegue configurar tudo aqui, inclusive dar o clique automático assim que a seta parar em cima de alguma coisa, né? Isso serve para mouse, e se tiver um teclado Bluetooth conectado, as teclas de aderência vai funcionar. Se ativa isso aqui, o Shift e o Ctrl Alt eles ficam pressionados, e o resto das teclas você pressiona uma de cada vez. Você não precisa ficar mantendo o Shift e o Ctrl Alt pressionado. Isso é muito bom também para quem tem menos força na mão. Teclas lentas, ela fica, se ativa isso aqui, qualquer tecla que você pressiona, ele vai ficar por um tempo, para você não ficar acionando sem querer, né? Ela fica um tempo acionada sozinha. E teclas de repercussão, ela define um atraso antes de você clicar na tecla e dar o comando. Isso é muito bom também, para ajudar. Que ele define um atraso antes de ele aceitar o comando. Muito bom também. Bom, então é isso, é bem acessível, né? Essa parte de deficiência motora da Samsung. Beleza? Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui, quem gostou se inscreva. Fui!